Tudo a postos. As canetinhas estão aqui. Deu uma cagada aqui. E aí, pessoas? Tudo bem? Plastic Lovers, todo mundo a postos? Um minutinho a gente já vai começar. Prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos conversar bastante sobre vários assuntos. O pessoal da técnica já está à disposição. Vamos lá. Bom dia a todos. Olá, Plastic Lover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo Orozco. E antes de todas as coisas, eu quero agradecer de coração que vocês estejam aqui conosco, nos acompanhando, né, nos seguindo, inscritos no nosso canal. Preciso falar uma coisa antes, né, que a nossa identidade visual mudou, né, lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Insta, passou de canal Orozco para Marcelo Orozco, e isso aconteceu porque eu conversei com muitas pessoas, e as pessoas vieram me falando, Marcelão, beleza, tá, por que canal Orozco? Aí, né, aquela mesma explanação que eu já havia feito antes, fiz novamente, né, porque então, a minha irmã, nós somos, né, uma família, a Adriane também, de longa data, estamos juntos e tal. Pô, mas na verdade a imagem que fica é a sua, né? As pessoas conhecem você. Não fica mais legal se eles procurarem Marcelo Orozco em vez do canal Orozco, aí torna uma coisa mais pessoal. Você é um Plastic Lover, né? E é verdade, eu sou Plastic Lover desde longa data, né? Me irrita quando falam mal do plástico também. E por conta disso, é claro, né? Eu também pesquisei e fui procurar profissionais da área de marketing para saber se isso é verdadeiro, se isso tinha alguma influência sobre ser um canal com algumas pessoas, né? Nós permanecemos. Eu, a Simone e a Adriane, nós continuamos sócios, né? No canal Orozco, tal direitinho. Agora, Marcelo Orozco, tá bom? Então, nos acompanhem nas redes sociais, procurem Marcelo Orozco aí, passem para os seus contatos, compartilhem a nossa página, compartilhem nossos conteúdos, né? Deixe seu like, né? Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre alguns aspectos relacionados ao material polimérico, ao material plástico, e no que se refere à densidade. Então, se é um assunto que é importante, que te agrada, já deixe seu like logo de cara, né? Para a gente não perder mais tempo e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Densidade é uma propriedade intrínseca dos materiais, diz respeito à quantidade de matéria em determinado espaço, tá certo? Densidade demográfica, por exemplo, a quantidade de pessoas em certo ambiente, né? Densidade demográfica no baile funk, no Elipa, é imensa nos dias de pandemia, né? O que não é nada favorável para a contaminação. Diga-se de passagem aí, aos que vão, se cuidem. A densidade também pode ser densidade de bolinhas de gude no pote, né? Qual a densidade? Essa bolinha tá cheia, mas essas bolinhas são maiores, são menores. Quantas bolinhas tem aí? Tem 20 bolinhas por pote, né? Então a densidade demográfica, densidade de coisas. A densidade vem lá do latim, densitas, né? Que diz respeito à quantidade de matéria num certo ambiente, num certo espaço. Para o material polimérico, isso é de extrema importância, porque a variação de densidade vai acabar variando também o peso do produto final, certo? Material mais denso acaba consumindo maior quantidade de gramas de massa do material polimérico. Então, o material mais denso acaba produzindo um produto final mais pesado. Se o volume é aquele que o molde estabelece, acaba que você vai gastar mais material. Então, o custo final do produto deve ser considerado isso, né, gente? Densidade maior, maior peso do produto final, maior quantidade de material gasto, o custo também vai se elevar. Então, a gente vai conversar sobre densidade. E densidade é uma propriedade, uma característica que está até em uma boa evidência dentro do datasheet. Lembra lá datasheet, folha de dados? A densidade é uma característica importante do material polimérico e está no datasheet, na folha de dados. E nós já falamos sobre isso aqui, né? Temos um vídeo que fala sobre os métodos, as estratégias para lermos o datasheet, para fazer umas comparações. Lembra disso daí? Se vocês precisarem, manda um e-mail para a gente.
marceloorosco@c3p2.com.br. O pessoal da técnica disse que o e-mail ainda não mudou. É canalorosco@c3p2.com.br. Manda um e-mail pra gente, né? Que aí lá a gente vai mandar o link para você. Mas eu também vou tentar de alguma maneira, depois da... Porque esse vídeo está sendo realizado em live, ao vivo, tá certo? E ao vivo dói mais. Mas nós realizaremos uma edição do vídeo para apresentar uma reprise mais condensada, né? Sem esses intervalos aí que nós estamos tendo. Então a partir de hoje, às 20 horas, vai estar uma live ao vivo, tá bom? Então, e a gente vai estar online, e aí se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa, sugestão de tema, né? Alguma coisa que não ficou muito clara ainda a respeito do nosso tema de hoje, procure lá. E se você quiser receber também o link para os vídeos anteriores, entra no chat hoje, 8 horas da noite, na reprise da live, nós estaremos online, ao vivo, e nós poderemos ajudar bastante vocês, né? Em todos os aspectos que concernem o polímero e o plástico. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui no nosso roteirinho. É isso mesmo, né? Então, ó, só para esclarecer, o nosso e-mail ainda não mudou, canalorosco@c3p2.com.br. Manda sua sugestão de tema, manda sua dúvida. Pergunte pra gente sobre quais vídeos nós temos, quais assuntos já tratamos, né? Se você procurar canal Orosco, Marcelo Orosco no YouTube, você vai encontrar uma série de vídeos dentro do nosso canal, né? Dentro do nosso site também. Nós poderemos ajudar você bastante com relação às suas dúvidas, tá legal? Mas diz aí, Plastic Lover, o que é que te interessa saber de densidade? O que é densidade? Densidade é uma relação de quantidade de matéria, massa, exposta a uma quantidade de volume. Um espaço, volume, massa sobre volume. Vou até escrever aqui para ver se facilita o movimento. Eu sou professor, né? Eu não vou conseguir falar de densidade sem dar uma explanada geral do que é, para que serve, de onde veio, quais as características, né? Então eu vou acabar falando de todas essas coisas, a gente vai conversar isso agora. Muitas vezes, é um comentário que eu preciso fazer, eu fiz a pesquisa sobre o tema, né? E todas as vezes que um Plastic Love sugere um tema, nós, do canal Orosco, do Marcelo Orosco, vamos pesquisar se esse tema é profundo, se a gente consegue mais informações, e é um trabalho que fazemos, né? E em algumas literaturas eu encontrei densidade dessa maneira aqui, ó. Pessoal, isso aqui tá errado, tá bom? O Sistema Internacional de Medidas estabelece que as grandezas devem ser por letras minúsculas, exceto se for nome de pessoas, mas não é o caso, as grandezas são letras minúsculas, tá bom? Deixa eu dar uma passada aqui, tá? Vamos lá. Então, se tiver letra maiúscula, não dê tanta confiança assim. Densidade, então, massa sobre volume. Quando eu falo que o material é mais denso que o outro, significa que naquele mesmo espaço existe uma maior quantidade de matéria, né? Ou que aquela massa ocupa um determinado volume, né? Então, por exemplo, o chumbo tem uma densidade lá na casa dos 7. Acho que o mercúrio é 7, aço é 7. O chumbo tem uma determinada densidade e o algodão outra determinada densidade. E eu consigo equiparar a massa dos dois, pesar 1 kg de cada um. Agora, o volume que eles ocupam é o mesmo? É isso, né? Então 1 kg de chumbo é uma barrinha pequena, enquanto 1 kg de algodão é um fardo de algodão, né? O volume que ele ocupa é muito maior. Então, o volume sendo maior, a massa estável, a densidade cai. Inversamente proporcional, beleza? Vamos fazer um exemplo aí? Então, vamos supor que eu tenho um cubo de dimensões conhecidas, tá? 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Então,
volume é igual a lado vezes lado vezes lado, volume é igual a 1 vezes 1 vezes 1. Volume é igual a 1 centímetro cúbico. Se eu pesar isso daqui, né, ir lá e ver a massa dele, fui lá, pesei, a massa é 2,4 gramas. Aí vamos para a fórmula. Densidade é igual a 2,4 dividido por 1. Densidade é igual a 2,4 gramas por centímetro cúbico. Se eu estiver utilizando um outro material, né, cuja densidade é menor, então vamos supor que estou usando material agora cujo a massa, sendo material 1, muito mais leve, né? Por exemplo, um polipropileno. Então, estava usando um POM, por exemplo, que a densidade chega lá perto dos dois, e vou fazer um outro cubo com as mesmas dimensões, no mesmo molde, com polipropileno, 0,89. A densidade 2 passa a ser 0,89 gramas por centímetro. Para fazer a mesma quantidade de cubos, eu gasto muito menos massa de polipropileno do que de POM. Ah, mas as características do polipropileno e do POM são muito diversas, né? O POM é um material de engenharia, alto grau de cristalidade, etc. Enquanto o polipropileno é um material commodity, tem várias zonas amorfas, vários tipos, dependendo do grau de cristalinidade, varia a densidade, em todas essas coisas é verdade, Procilobra. Mas vamos comparar dois materiais mais semelhantes, então, cuja densidade está mais próxima, com valores mais reais. Vamos lá, pagar tudo de novo. É interessante salientar que quando você tem um determinado produto cujo volume ou a massa é conhecida, você consegue, através da fórmula, reverter para outra unidade que você pretende utilizar no seu cálculo. Então, vou colocar aqui, ó. PAD, a densidade do polietileno de alta densidade é 0,94 a 0,96. Vamos usar 0,95, tá bom? 0,95 gramas por centímetro cúbico. Enquanto a densidade do PP, e pelos mesmos motivos, grau de cristalinidade, né, principalmente que mais influencia na densidade dos materiais, porque quando as moléculas têm um grau de cristalinidade maior, elas estão mais próximas. Então a densidade de moléculas naquela região também aumenta, tá certo? Aumentou a densidade. PP varia de 0,89, 0,88 até 0,91. Vamos usar 0,89. E aí eu tenho um copo, né, que é o produto. Qual que é a situação aqui? Então você é lá, vendedor, né, tem um lote de material que está parado no seu estoque, lá um polipropileno, cujo preço nos dias atuais, a gente pode até brincar com isso aí, né? Cujo preço nos dias atuais gira em torno de 16 a 25 reais o quilo. Vamos usar 22 reais o quilo? Então, PP R$22 o quilo, polipropileno, o polietileno na casa dos R$18 o quilo. Então aqui são os dados que nós temos. O copo pesa 32 gramas. Eu pesei, tá bom? Tem uma balancinha na sala Fryer aqui. E eu pesei o copo para a gente ter certeza. Então vou colocar esses dados aqui, ó. Então densidade 0,95 gramas por centímetro cúbico. Densidade 2, 0,89 gramas por centímetro cúbico. Lousa pequena, né? Falta espaço. A gente vai se desenvolver nisso. Pode deixar para logo. A evolução faz parte do movimento. Preço do primeiro material, R$18 quilograma.
Preço do polipropileno, R$22 quilograma. O copo tem a massa de 32 gramas. Densidade é igual massa sobre volume. Beleza, esses são os dados que nós temos. O pessoal da técnica está verificando se o ângulo está apropriado, se essas coisas estão funcionando. Vamos lá. Nós precisamos fazer uma alteração na fórmula aqui, né? Nós temos a massa e precisamos encontrar nós temos a massa e a densidade, vamos encontrar o volume do copo primeiro para entender de que maneira que nós podemos usar na outra fórmula, porque existe uma transformação necessária, né? O que é imutável quando a gente fala num formato? O molde. O molde que produz esse copo, independente se está usando polipropileno, polietileno, nylon, não importa, o formato será esse. Existirá uma diferença de correlação à contração, é claro que sim, mas, porém, contudo, entretanto, as dimensões gerais serão permanecidas e o formato também. Então a gente considera que o volume, nesse caso, é a dimensão fixa. Então nós vamos descobrir qual que é o volume do copo. Beleza? Então vamos lá. Então daqui, ó, volume é igual a... Tive uma professora de matemática que se eu colocasse o sinal de divisão fora do meio do sinal de igual, ela dizia que não estava dividindo nada. Então tem esse toque aí de que o igual fica no meio da barra de divisão. Volume é igual a massa dividido pela densidade. Isso daqui diz o respeito que é o seguinte: eu tenho a massa, 32 gramas, e tenho a densidade. Aqui, vamos usar primeiro o material, né? Que é polipropileno, que é o... Coisa interessante aqui desse copo, ó. Ele tem toda a identificação necessária para as peças de plástico de uso para consumo de alimentos. Aqui ele fala que ele pode ir na máquina de lavar, que ele pode ser lavado, que ele não deve ser lavado com água quente, que ele não pode ir no micro-ondas, que ele não pode ir no freezer, que é de polipropileno. E tem os dados do fabricante, né? Então, existe uma simbologia necessária quando nós usamos potes de plásticos, né? Nós também temos um vídeo falando sobre essas coisas, sobretudo porque influencia a nossa vida, né, Plastilover? Quando a gente consome um produto de plástico e precisa descartar ele por qualquer motivo que seja, nós precisamos ser sabedores de qual é a matéria-prima utilizada e qual o destino que deve ser, tá bom? E nesse caso eu posso ajudar vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre qual é a simbologia indicada, qual é a simbologia necessária para os potes de plástico, ou se um pote que você tem em casa de repente pode ou não ir no micro-ondas, tá com dúvida? Manda sua dúvida para mim, que eu vou responder para você. Afinal de contas, a gente precisa aumentar a comunidade de Plastilovers. Nós precisamos avançar nisso, né? Precisamos difundir a informação. E é por isso que eu estou aqui, para conversar com você, para te passar as informações, para te ensinar coisas que você não conseguiria buscar com a mesma facilidade em outros lugares, né? Afinal de contas, o celular é o nosso principal meio de comunicação, né? E nesse sentido, eu vou trabalhar bastante para te ajudar. Beleza? Então, polipropileno, que é o copo do Habib's, tem uma densidade de 0,89. Fazer uma continha rapidinha aqui, ó. (32 dividido por 0,89). Então, o volume desse copo aqui, calculado pela densidade do polipropileno, é igual a 35,955 centímetros cúbicos. Às vezes as pessoas me perguntam: pô, mas eu faço a conta com quantas casas depois da vírgula? O número de casas que o seu aparelho de medição permitir. Se a sua balança tem 2 casas, não há necessidade de fazer 300 casas. Só se assegurem de que o arredondamento está correto. Isso é bem importante de fazer. Tá bom? Vamos lá. Agora sim. Então eu tenho a massa do copo em polipropileno e o volume geral. Porque o volume é indistinto do material. Diz respeito ao formato. E como eu falei antes, polietileno, nylon, polipropileno vão ser feitos no mesmo molde, na mesma cavidade. Provavelmente com características de processamento diferenciadas para cada material, mas o formato dentro da cavidade não vai ser alterado, tá bom?
o molde, o modelo é o mesmo. Então agora vamos determinar qual que é a massa de polietileno que seria gasta se fosse feito nisso. Então vamos de novo lá. Então, densidade igual massa sobre volume. Agora eu tenho o volume e a densidade, precisa descobrir a massa. Massa é igual a densidade vezes o volume. No caso da multiplicação não tem necessidade de colocar o sinal de igual na mesma região. Então vamos lá. Densidade do polietileno 0,95 vezes o volume do copo 35,955. Isso aqui vezes 0,95. A massa do copo em polietileno de alta densidade vai ser de 34,157 gramas. Olha, você percebeu? Uma pequena variação na densidade de 0,89 para 0,95 elevou o peso do copo em mais de 2 gramas. Mais de 2 gramas. Bom, isso é uma outra coisa que nós, praxilóbios, precisamos realmente aprender e falar e acostumar-se, né? Grama é uma unidade de medida que é um termo masculino, né? Então são 34,157 gramas. 32 gramas. Tá certo? Então vamos lá. Então tivemos um incremento então, de 2,157 gramas na massa do copo só por conta da alteração. Pô, mas isso é pouco. Tá bom. Aparentemente, comparando com uma unidade, parece realmente que são valores que não vão trazer muita referência, né? Mas lembra do valor do preço do material? Um é 18, o outro é 22. Vamos ver quanto que isso dá se a gente for fazer 1000 copos? Eu gosto de fazer conta arredondada por múltiplos de 10, por conta de favorecer, tá certo? Mas a produção podia ser de milhares, milhões de copos, né? Então vamos lá. No primeiro caso, PAD, 34,157 gramas vezes 1000. Então a produção, no primeiro caso, $34 quilos para fazer 1000 copos, 34,157 gramas. E no segundo caso, PP, né, 32 gramas vezes 1000. Se vocês já sabiam, obviamente, 32 quilos vamos multiplicar agora pelo preço para entender quanto que isso dá de diferente? Vezes R$18 vezes R$22. Aqui você vai gastar para fazer 1000 copos R$614,83. Ao passo que aqui você vai gastar 700. É isso mesmo a conta? Uhum. R$704. Você vai gastar. E aí, Placilover, como nós estamos com o negócio da densidade, conseguimos perceber que há diferença de custo muito grande quando a gente envolve a densidade no preço final? O pessoal da técnica está avaliando se meus cálculos estão corretos. Aparentemente sim, né? Então os cálculos parecem que sim. Vejam, em polietileno a gente vai gastar
R$ 614 para fazer 1.000 copos e em polipropileno 704. Aí é o seguinte, como é que você vai convencer o seu cliente que o polipropileno pode ser utilizado? Provavelmente vai ter uma negociação comercial envolvendo aí, mas você vai dizer para ele que o volume de material vai ser o mesmo e a quantidade em massa que ele vai utilizar vai ser menor, né? E aí você faz a negociação, usa as suas técnicas de prospecção, faz aquelas 5 perguntas. Lembra daquele vídeo, daquela live que a gente fez sobre as 5 perguntas mais importantes quando nós vamos vender alguma coisa, como nós vamos vender um material polimérico para um cliente, né? Onde vai ser usado, que o processamento de dessas questões dizem respeito à quantidade de material utilizado, ao volume, à densidade do material. Tá tudo bem aí? Então, quando você está fazendo a prospecção de um determinado material, e seu cliente não é um profundo conhecedor, né? Você precisa explicar para ele que um determinado material tem um determinado custo em função da densidade dele, por conta de que, sendo densidade menor, você vai produzir uma quantidade maior de produtos com a mesma quantidade em massa, né? Por quê? Porque a densidade é menor, o volume acaba sendo maior, você produz muito mais copos do que você produziria, por exemplo, no material polietileno de alta densidade, cuja densidade é muito maior. Esse aspecto da densidade, ele acaba trazendo outras informações para dentro da nossa cabeça. Porque se eu estou dizendo que o volume é estável e a quantidade de matéria naquele volume é maior, eu estou dizendo também que a quantidade de moléculas naquele volume é maior. Nós sabemos que os materiais poliméricos, eles são oriundos de a junção de macromoléculas, moléculas gigantescas em que uma unidade repetidora, o mero, né, se repete entre 10.000 e 100.000 vezes na cadeia polimérica. Então, moléculas gigantes. A aproximação dessas moléculas, né, a formação de organizações das moléculas que levam à formação dos cristais. Esses cristais, eles têm uma densidade diferente, as zonas cristalinas dos materiais poliméricos têm densidade diferente das zonas amorfas. Então, quando nós falamos que o material ele é mais denso do que o outro, e se na sua estrutura são os mesmos elementos químicos, e fundamentalmente são carbono e hidrogênio, nós dizemos também que as moléculas estão mais juntas, mais próximas umas das outras. O material é mais cristalino quando a densidade é maior, e o material é mais amorfo quando a densidade é menor. Bom, veja só, se você estiver comparando materiais diferentes, de naturezas químicas diferentes, essa comparação já não é tão válida, não é verdade? Porque, por exemplo, no caso do PVC, 57% da massa do PVC diz respeito à presença do cloro, né? Então, é um material que tem uma densidade aí na casa de 1,22, 1,18, e isso se revela por conta da presença do cloro, que é um átomo muito eletronegativo, mas também com um peso atômico elevado. Então a gente não consegue comparar materiais de naturezas químicas diferentes, mas dentro da mesma natureza química, polietileno de alta, de baixa, linear, de ultra alto peso molecular, de ultra baixo peso molecular, polipropileno randômico, copolímero, homopolímero, né? Atático, isotático. Então existe uma classificação dos polímeros que traz à nossa mente qual é a organização molecular e qual que é a estrutura química que ele tem. Dependendo da estrutura química e da composição dos elementos da molécula, você vai ter uma massa molar diferente e, porque é o seguinte, também uma densidade diferente. Essa densidade diferente vai também sofrer alterações se você tiver variação no grau de cristalinidade. Olha, vejamos uma outra possibilidade. Eu estou injetando o mesmo copo e agora a gente vai longe na explicação, Plastilov, se liga aí, ó. Então, o seu cliente está injetando um copo e ele fala, pô, mas o meu copo, estou perdendo muito material, está muito pesado, como é que eu faço? Né? Existem alguns recursos
no processo de injeção, que a gente consegue variar a pressão, dosagem, velocidade, temperatura, e conseguimos variar o peso. Mas, sobretudo, se nós conseguirmos congelar esse material dentro da cavidade o quanto antes, as moléculas não têm tempo para se organizar. Então, elas estão indo lá, de repente, pá, congelou. As moléculas congeladas no estado mais amorfo representa que também você terá uma menor quantidade de zonas cristalinas. Tendo uma menor quantidade de zonas cristalinas, então as moléculas não estarão tão juntas, estarão mais espaçadas, a densidade final do produto também vai ser alterada, vai ser diminuída. É claro, nós precisaremos considerar também que características técnicas, quais serão as exigências mecânicas, qual que é a aplicação, em que situação que esse produto vai ser utilizado, né? Por exemplo, o copo do Habib's aqui que eu estou utilizando, a minha filhinha toma leite quente nele, então eu preciso considerar todas as utilizações quando nós falamos em variação de processo por conta da variação da densidade do material, em que nós mexeremos, por exemplo, nos métodos de refrigeração. Sabe que deu para captar? Se eu esfriar o polipropileno antes, eu faço com que ele tenha maior quantidade de zonas amorfas, ele vai ficar mais transparente, mas também vai ficar menos denso. Beleza? Menos denso significa que o copo vai sair mais leve, porque o formato não vai variar, né? Então, menos denso significa que o copo vai ser mais leve, você vai gastar menos quantidade de material para a produção do mesmo volume de peças. Tranquilo? Espero poder ter esclarecido essa dúvida aí para vocês também. E cara, existe assim, você vê, rapidinho eu falei de muitas características que se relacionam com os materiais poliméricos, né? Então eu falei de grau de cristalinidade, eu falei de peso molecular, eu falei de envolvimento químico da molécula, falei de densidade absoluta, densidade relativa, né? Porque existe a densidade absoluta, que é aquela medida com os aparelhos, existe um ensaio, né, padronizado pela ISO, pela STM. Na minha pesquisa eu consegui elencar os... Eu acho que vale a pena ele voltar. Eu consegui, na minha pesquisa eu elenquei que a STM e a ISO preconizam, estabelecem um procedimento para a realização do ensaio de densidade. E essa densidade que é feito lá segundo a STM, segundo a ISO, a densidade dita absoluta, porque existe uma padronização e você mede a massa, o volume em água também, né, imerso e sem imersão, e aí comparativamente estabelecemos qual que é a densidade. A densidade relativa ela diz respeito a de que organização física que aquele material apresenta. Primeiro, se pó, se líquido, se grano, se moído, se peletizado. Então, dentro do funil tem o material tem uma característica, dentro do cilindro de plastificação ele tem uma outra densidade, porque as moléculas vão estar afastadas. E depois de esfriado no molde, vai apresentar uma outra característica. E aí nós chamamos de densidade relativa, porque é relativo ao estado físico da matéria, né? Certo? E mesmo dentro do molde, né, só para a gente fechar essa parte aí, e mesmo dentro do molde, eu também consigo variar a densidade, aumentando as pressões de injeção e de recalque, as temperaturas, né? Ou, nesse sentido, aumenta a densidade. Ou diminui nessas coisas e só preenchendo a cavidade e retirando a peça com um sistema de refrigeração muito eficiente que congela as moléculas no estado amorfo. E aí você diminui a densidade. Então, existem vários... Tem uma palavra que eu gosto de usar bastante que se chama subterfúgio. Existem vários subterfúgios que nós podemos utilizar no processo de transformação de peças, principalmente injeção, cujos recursos avançam rapidamente. Subterfúgios que levam à variação da massa do produto final, dessa maneira, da densidade relativa. Cara, eu falei de um monte de coisas, né? Tenho certeza que algumas dessas palavras, alguns dos termos que foram utilizados não são do métier, do seu métier. Se forem, que ótimo, eu espero que tenha ajudado. E se não for do seu métier, não morra com a dúvida. Não morra com a dúvida, pergunte para mim. Queira saber. Pô, Marcelão, você falou aí de grau de cristalinidade, você falou em peso molecular, você falou em variação de peso frente à variação da densidade.
Como que faz essas coisas? Como que eu chego nessas conclusões? Pergunta para mim, eu vou te ajudar. Se eu não souber, eu vou pesquisar, né? Porque apesar da identidade visual ter mudado de canal Orosco para Marcelo Orosco, a nossa sociedade continua. Eu, a minha irmã Simone, a Adriana Vontroba, nós somos especialistas em polímeros, somos especialistas em plástico, trabalhamos há muito tempo com isso, né? Chegamos a comentar um dia numa live que, juntando as nossas experiências, nós chegamos a perto de 100 anos. Elas não gostam que eu fale isso não, porque acaba caguetando. Mas é isso, né? É bastante experiência, muita vivência de mercado, muitas oportunidades de aprendizagem que nós aproveitamos. Eu não perco uma oportunidade de aprendizagem. Toda vez que um Plastic Lover manda para mim uma dúvida, eu enxergo isso como uma possibilidade de aprender coisas novas e eu não perco a oportunidade. Eu vou aprender, eu vou pesquisar no YouTube, no Google, vou perguntar para minha irmã, para a Adriane, vou procurar os meus amigos super especialistas, né? O Valdir Ferreira Barbosa, a Cássia, Edilene de Cássia, cara, e outros montes de Plastic Lovers queridos que nos ajudam aí nessa batalha. Então, Plastic Lover, gostou do vídeo? Achou que foi suficiente essas informações? Você acha que faltou alguma coisa? Fui rápido demais? Curto demais? Comenta aí, deixa o seu comentário, né? A gente vai apresentar essa live hoje às 8 horas da noite. Estaremos ao vivo, né? Porque, você sabe, ao vivo, quando a gente faz a gravação, algumas coisas escapam, né? E quando a gente for apresentar a live hoje à noite, vai ser na íntegra, tá bom? E nós estaremos ao vivo no chat respondendo qualquer pergunta que você tenha, qualquer dúvida. Não perca essa oportunidade, beleza? Deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal. É um grande prazer estar com você. Um grande abraço do Marcelo Orosco. Até a próxima. É isso aí. Eu vou devagar aqui no quadrinho. Assim. A professora de Pilates disse que devia fazer alongamento antes.